O município de Bonito de Santa Fé surge no cenário brasileiro na segunda metade do século XIX. Ele está localizado na microrregião de Cajazeiras, possui uma área de 219,7 quilômetros, que representa 6,51% da área da região e 0,39% da área do estado da Paraíba. Está distante da capital, 524 quilômetros, e 2.287 da capital federal, que é Brasília. Limita-se com as cidades de Conceição ao sul, distando daquela localidade 36 quilômetros, com Monte Oreb, distante 17 quilômetros, a oeste, com Mauriti, no Ceará, distando 36 quilômetros, ao leste com a cidade de Serra Grande, de onde se distancia por 26 quilômetros, e a sudoeste com São José de Caiana, da qual tem a distância de 38 quilômetros. Nós estamos neste lugar vivendo o ponto de culminância da fundação de Bonito de Santa Fé. A divisão territorial brasileira aponta também, nos momentos seguintes, as divisões dos territórios onde nós nos localizamos, como é o caso de Bonito de Santa Fé. Esta é uma data de terra denominada data de cedro, conforme apontamentos cartoriais e documentos que estão sob domínios da Academia de Cultura da Data de Cedro, localizada nos pontos que já foram mencionados neste documentário e com toda a certeza de propriedade de um cidadão capitão da Guarda Nacional do Primeiro Império Brasileiro, de nome Timóteo de Souza Oliveira. Ele é o pai de todos os bonitenses, por concepção de ser o primeiro donatário do lugar. Estes bens, denominados data de cedro, passam então das mãos de Timóteo de Souza Oliveira, por meio da sua mulher, Carolina de Freitas Souza, para os seus filhos, sob a responsabilidade do arrimo de família Francisco Timóteo de Souza, também capitão da Segunda Guarda Imperial no Segundo Império, assim chegando a se tornar depois de estar em Bonito de Santa Fé, o lugar que foi por ele mesmo denominado, com a ajuda daqueles com o qual conviveram, que são negros de origem africana, e por ele considerados não somente trabalhadores ou parte do seu patrimônio, mas amigos, que são aqui chamados cambotas, mas eles são de uma linha familiar de nome Clemente de Souza, no meio do povo de Bonito, assim conhecido. Distando em média 18 quilômetros do lugar que nascia como Bonito, está o território do antigo distrito imperial de Santa Fé, que teve nome primitivo de Bongar, em referência às serras que lhe circundam, que são confrontos da Borborema. Bongar estava em pleno crescimento e recebeu esse nome de Santa Fé, dado à criação do seu povo e a fé que ali era tão bem defendida por aqueles que habitavam o lugar, muito protegido, inclusive, por um grande sacerdote de época chamado Padre ou Frei Ibiapina. Santa Fé, em pleno desenvolvimento, era ocupada por pessoas de todos os lugares, de todos os cantos do país. Na segunda metade daquele mesmo século XIX, uma família muito conhecida no Ceará como de desordens, chamada os Iriatos, chegaram e se apossaram, que não se acostumava aos vícios deles, que a seu tempo, conforme contam, então começaram a ter uma disputa de espaços, que são os Barbosas. Bonito começava a surgir e era o bonitense chamado a fazer a sua comercialização, sua feira em Santa Fé, já liderado pelo Francisco Timóteo de Souza, como arrimo de família. Para ali acorria toda aquela família, até que se deu
a grande desonra do povo daquele lugar, que recorreu à proteção de Francisco, que é quem lidera as batalhas para a expulsão daqueles que destruíram tristemente Santa Fé, o lugar de maior progresso na região. É Francisco Timóteo o líder confirmado de toda a área. A destruição de Santa Fé levou o lugar a se tornar uma verdadeira memória de Cartago. Cartago é aquele lugar que, em franco crescimento, teve a sua destruição por fatos diversos. E Santa Fé é levada à queda total. Contando com a liderança de Francisco Timóteo para a expulsão de todos aqueles que fizeram Santa Fé ser destruída, um povo também se sentiu honrado em poder contar com aquele líder que tinha um espaço apropriado para que surgisse a terra da promissão. Algo que um sacerdote aqui já tocado, o Frei Inácio de Ibiapina, havia prometido, que Santa Fé já não havia mais como se erguer, e hoje ainda paira no tempo as suas lembranças, mas o lugar não teve crescimento. E Bonito surge em seguida por essa atitude e por essa razão. E os homens de Santa Fé recorreram, aqueles que restaram na dignidade e na honradez, a Francisco Timóteo para eles se juntarem e construírem este novo lugar. Constrói a primeira casa do nucleado urbano, que está localizada na antiga rua principal e que hoje é a Batista Leite, e esta casa permanece inclusive de pé na história. Ao lado dela, Francisco, Tomás Romeu, os irmãos de Francisco e a grande família bonitense tornam o início deste lugar promissor, como eles mesmos prometeram, e que é cantado no seu hino: no porvir será um grande centro urbano. E assim se tornou Bonito de Santa Fé, o lugar que nasceu para dar certo. Este lugar onde estamos, na visão que você tem desta casa, é o referencial maior, aqui onde tudo começa. Francisco Timóteo constrói a primeira casa, que é esta, que está aos fundos desta nossa colocação histórica. No ano de 1876 já tem concluída. Por exemplo, são 10 anos daquilo que conta como ano da sua chegada no território, que presumivelmente e de forma muito mais clara para ser sim do que haver dúvidas, é de que seja 1866, porque o próprio escritor Lauro Gonçalves de Lima afirmou que Francisco Timóteo chegou aos 16 anos em Bonito de Santa Fé como arrimo de família, aquele que veio à frente da família, e ele nasceu em 1850 no lugar Água Branca. Portanto, 10 anos depois, já se tem a primeira casa firme, que é esta casa na qual estamos nos seus átrios, a trazer essa tônica histórica. Em seguida, após a demolição, após o término da Santa Fé, surge o núcleo urbano com a casa que nós já colocamos neste documentário, e em seguida a ela vem uma feira livre, a primeira feira livre de Bonito, em que se juntaram os homens da região do Ceará, do Coité do Ceará, o Vale do Piancó, por meio de Conceição, por meio de Misericórdia, hoje Itaporanga, por meio de muita gente do lugar São José de Piranhas, ou à época Jatobá, e muita gente de Santa Fé que para cá subiu e já permaneceu, que receberam pelo beneplácito de Francisco Timóteo de Souza terrenos para se alinharem e se firmarem aqui. O nome do lugar surge a partir do momento em que se insere na sua vida aqueles que avaliam a pairagem e a paisagem que dela ostenta esse sentimento de lindo, de boniteza, de perfeição. Diz-se, aí são contos,
muito interessantes e que casam com a realidade do olhar, do ver, do enxergar, de longe ou de perto. E chegando a Bonito em plena noite, já no crescer da lua, Chico Timóteo, sua mãe e os seus irmãos, a família como um todo, são recebidos por aquele núcleo de escravos pertencentes ao primeiro donatário Timóteo de Souza Oliveira e que vieram para implantar a fazenda. No alvorecer do dia seguinte, como era praxe e ainda hoje os homens do campo acordam muito cedo, eles se ergueram para a primeira vez ver o lugar. E neste conto era do próprio sentimento de Cambota, o líder dos negros, e ali Cambota foi mostrar ao seu senhorzinho, pela primeira vez, os campos que estavam à sua frente. E então teria dito Cambota, não é bonito? E aí esse sentimento romanceado tem a resposta do patrono do lugar, em que responde: este é o nome, bonito. O lugar bonito se expande, inclusive, no campo cultural. José de Souza Neves, que é o compositor do hino oficial de Bonito de Santa Fé, expressa com o sentimento e com as razões do Francisco Timóteo de Souza, bonito o teu nome, vem de tua paisagem. Conclui-se, pois, o ciclo desta referência tão dignificante, porque confirma neste grande documento dos bonitenses, que é lei municipal, o seu compositor, acadêmico imortal José de Souza Neves, patrono da cadeira número 19 da obra Data de Cedro, que o nome bonito vem da sua paisagem. Em 1866, o mundo conhece a Guerra do Paraguai, a chamada Guerra da Tríplice Aliança. Coincide justamente com o ano em que os Timóteos adentram Bonito de Santa Fé, o ano que a gente tem como base para a fundação da URB. Nesse eixo familiar, nós vamos encontrar dois jovens já de idade maior, que são convocados imediatamente para a guerra. Pelos idos de 1867, eles são chamados, convocados e vão à guerra. Conta-se que numa madrugada sangrenta, eles se sentem acolhidos e recorrem a um escombro e ali, passando a mão no chão, um dos irmãos, de nome Manuel, o outro é José, encontra uma pequena estatueta que guarda no seu bornal ou bornar e no dia seguinte descobre-se a imagem de um santo, ao qual faz uma promessa de que, voltando vivo à casa paterna, ali lhe daria um altar, um lugar de honras. Então, ao chegar, ao conseguir sair daquela maldita guerra, eles conseguem voltar à sua terra e, com todos os dons que depois recebem do beneplácito do Estado brasileiro, ele coloca na mão do seu primo legítimo e fundador do lugar, Francisco Timóteo, e pede a ele para construir o altar que fez como ex-votos ao santo, que é depois reconhecido como Santo Antônio. E Chico Timóteo assume esse compromisso e não constrói somente um altar, e sim uma igreja. Para a época, era algo de grande porte, e continua sendo até os dias de hoje, porque mesmo estando neste momento em reformas, a igreja tem reflexos do passado que mostram que apenas 30% foi aumentado dela. Em 1917 surge o primeiro movimento de independência
de Bonito de Santa Fé. Submetida ao jugo de São José de Piranhas, sentiam-se os bonitenses sempre muito rebaixados, porque o lugar tinha franco crescimento. A exemplo de fábricas, grandeza do algodão, uma economia extraordinariamente crescente, que parecia a Santa Fé do passado. Erguida aos sentimentos amorosos de todos aqueles que se firmaram no lugar, de um patrimônio muito vasto, gerado pela bondade de Francisco Timóteo de Souza, que comprou parte das terras dos seus irmãos justamente para que o lugar pudesse crescer, pois a primeira esposa do Francisco Timóteo era irmã da esposa do coronel Antônio Martins, um grande delegado que, morando aqui já, embora fosse um cearense natural, era delegado de São José de Piranhas e inspetor do quarteirão em que estávamos em Bonito. Tudo pertencia ao seu cuidado de policial. E, inspirado nestas razões e no que Bonito dava para o crescimento do lugar sede, eles começaram a pensar em pedir a independência do lugar. E naquele mesmo ano, graças à força política de Bonito, que já tinha Santa Fé praticamente anexada ao seu território, embora ambos pertencessem a São José de Piranhas, levantavam as vozes para ter espaço, pelo menos, na vida política local. E aí Francisco Timóteo foi o candidato a vice-prefeito em 1917, se elegendo com um número de votos superior ao candidato titular a prefeito Malaquias Barbosa, que foi, portanto, o prefeito eleito à época e que tinha o apoio de Francisco. Neste acontecimento se firma a luta perspicaz e oficial pela emancipação, que dá origem a todas as demais lutas de crescimento, finalizando no dia 15 de novembro do ano de 1938, quando, por lutas desses homens, a Assembleia Legislativa do Estado concebe essa emancipação, que foi publicada por meio do Decreto-Lei Estadual número 1164, de 15 de novembro de 1938, assinada pelo secretário de Estado, José Marques da Silva Maris.